Então, a live de hoje é os 4 maiores medos que te impedem de completar a maratona aquática. Esses 4 medos eu peguei baseado no que vocês têm colocado para mim aqui no Fábrica de Nadadores e vou comentar um pouquinho sobre cada um deles, tá? Então, o primeiro medo de todo mundo é em relação à idade. O segundo medo em relação a cãibras. O terceiro medo em relação a não ser capaz. E o quarto medo em relação a medo de peixe. Esses são os 4 principais medos, tá? Que os atletas normalmente impedem os atletas ou de começar na maratona aquática, ou de completar uma prova, ou de dar continuidade, participa 1, 2 vezes e para de não dar continuidade por conta desses 4 principais medos, tá? Idade, cãibra, não ser capaz e medo de peixe. Esses são os 4 principais. E aí eu vou falar 3 pontos de cada um, né? 3 aspectos aí, 3 características, né, de cada um deles. Pode ser que tenham mais características, mas eu vou falar as 3 principais aí, baseado no que eu vivencio no dia a dia, dos atletas que conversam comigo no dia a dia, na beira da piscina, os atletas que eu encontro em provas, e baseado no que a gente vem recebendo aí de vocês, toda essa participação de vocês, né? Então, em relação à idade, primeiro, tem medo de começar. O primeiro medo é começar, porque acha que está velho demais para começar, acha que por conta da idade não vai conseguir evoluir, acha que por conta da idade não vai conseguir nadar, não vai conseguir melhorar a técnica, tudo isso por conta da idade, né? Então, esse é o primeiro ponto. A pessoa acha que é tarde demais. Ah, eu tenho 35 anos, nunca nadei. Putz, cara, não tem idade, tenho 50. Não tem idade, tem vários atletas que começaram com mais de 40, tem atleta com mais de 50, tenho certeza que aqui na live hoje tem gente que já começou nadando mais tarde. E na maratona aquática isso vem acontecendo cada vez mais, né? Porque é uma modalidade ao ar livre, uma modalidade que agrada. Então esse é o primeiro ponto. O segundo é medo de não evoluir, né? Por conta da idade acha que não vai evoluir. Algumas lives atrás eu falei sobre a idade, né, e comentei que fisiologicamente o corpo tende a não responder da mesma forma. Só que é o seguinte, imagina que uma pessoa que nadou a vida inteira, né, nadou desde os 4 anos, está com 40 anos de idade, essa pessoa provavelmente, se ela treinou forte, ela teve bons resultados, nunca parou, e teve uma constância ali nessa rotina de treino, então provavelmente essa pessoa aos 40, 45, 50, talvez ela não tenha o mesmo rendimento. Mas aquelas pessoas que começaram com 30, com 35 anos, essas pessoas podem estar com 55 anos evoluindo ainda, né? Então é muito pessoal isso. Fisiologicamente falando, um atleta de alta performance, um atleta de elite, depois dos 40, 45, dificilmente ele vai ter bons resultados. Aí a gente tem o exemplo do Nicolas Santos, que bateu o recorde mundial aos 41 anos. São exceções, né? Tem atletas que continuam evoluindo? Tem. É fisiológico também, isso responde, mas em geral, por conta da idade, tende a cair. Tá legal? Não é uma regra, tá? Mais uma vez, é importante eu frisar muito isso, para vocês não acharem que eu fico falando baboseira, né? Eu entendo que tem atleta que aos 40, 45 vai dar resultados ótimos, mas em geral, estatisticamente falando, né? E isso é um bloqueio. E isso causa um bloqueio nos atletas. Por quê? Comecei a nadar aos 35 e não vou evoluir. Cara, se você começou a nadar aos 35, aí que você vai evoluir muito, né? Quem começou a nadar mais tarde, com certeza vai evoluir muito. Quem começou a nadar cedo, talvez não evolua tanto, talvez evolua na estratégia, na mente, talvez evolua nesse aspecto, o que é extremamente positivo. Mas esse atleta que nada mais tempo, ele também tem uma consciência diferente, porque ele nadou a vida toda, né? Então, mais uma vez, a idade não é um fator para você não completar a sua maratona aquática. E a terceira é cobrança passada, e aí é falando dos ex-atletas, né? Ex-atletas que tiveram bons resultados alguns anos atrás, podem ficar se cobrando
muito em relação a resultados, a querer ter resultados que teve há muitos anos atrás, né? Então o atleta acaba fazendo uma cobrança baseada no passado. Putz, quando eu tinha 20 anos eu nadava para 1,5 de média no A3 e hoje eu não consigo nadar nem para 1,8, né? Então é um terceiro fator da idade que pesa bastante, né? Então são os 3 fatores da idade, né, que pesam bastante. Para começar, porque acha que está velho; para evoluir, porque acha que a idade, por conta da idade, não vai evoluir; e terceiro, cobrança passada. Então vamos quebrar esses mitos aí. A idade não é um empecilho para você. O segundo medo, cãibra. E aí a cãibra, normalmente a cãibra acontece na panturrilha, na coxa, no pé. Alguns atletas têm cãibra na costela. É músculo, né? Músculo. Então a cãibra ela pode ser fadiga, ela pode ser excesso de exercício, né? A fadiga, ela pode ser falta de hidratação, pode ser uma desregulação, né? É isso, né? Desregulação hormonal ou alimentar, né? Alguma coisa pode estar desregulada na alimentação, sódio, potássio, né? Então a cãibra normalmente ela acontece na perna do nadador, porque é um grupo muscular que a gente trabalha bastante, mas é um grupo muscular grande, né? Então tende a afetar muito ele. E acontece por conta desses fatores: falta de hidratação, desidratação, algum descontrole alimentar, fadiga, tá? Falta de alongamento. Tudo isso pode causar cãibra. Então esse é o primeiro fator. O segundo, a pessoa tem medo da cãibra porque ela fica insegura. Insegura assim: putz, e se der cãibra, será que vai ter algum barco por perto? Será que vai ter alguma segurança ali extra para mim? Então a cãibra se torna um monstro, sendo que a cãibra pode acontecer em qualquer momento do treino e ela é treinável, né? E o terceiro é a pessoa não saber flutuar, que tem muito a ver com o segundo item, que é o item da segurança. Ela se sente insegura porque ela não sabe flutuar, ela não sabe se sustentar, ela só sabe se deslocar nadando. Mas se precisar parar, onde não dá pé, essa pessoa ela não se sente confiante. Então são os 3 fatores que levam o atleta a achar que a cãibra que a cãibra vai afetar a maratona dela. O terceiro é não ser capaz, né? Tem uma prova em mente, né? Tem um objetivo em mente e já está na cabeça assim: putz, não, esquece, eu não consigo, maratona aquática não é para mim, é mar, é represa, enfim. Coloca um monte de coisa na cabeça. Então os 3 pontos para a pessoa achar que ela não é capaz. Primeiro, comparação. Faz uma comparação com pessoas erradas, uma comparação com treinos errados, uma comparação com informações erradas, né? Então se compara com o atleta que está do lado, que nada há 20 anos e você começou a nadar há 1 ano. Se compara com o atleta que fez 20 ultramaratonas e você não fez nenhuma. Se compara com o atleta que nadou uma prova de 5 km para 1 hora e você acha que vai nadar 10 para 5 horas, isso é ruim. Enfim, comparação. A comparação destrói a cabeça e faz com que a pessoa ache que não é capaz de nada. Procure fazer sua parte, não faça comparações. Cobrança excessiva, né? Então assim, putz, se eu não nadar para 2 minutos de média, eu não consigo completar aquela prova. Aí você está nadando para 2:02, mas assim, você botou na cabeça que não, se eu não nadar para 2:00, eu não consigo completar essa prova. Então, cobrança excessiva é outro fator que faz o atleta achar que não é capaz. E objetivo muito grande, né? Você tem uma rotina de trabalho, de família, de treino, de tudo bem apertada, né? E aí você bota uma cobrança assim: não, eu quero nadar uma 14 bis. Só que você tem uma prova de 24 km. Só que você tem 3 vezes por semana de 1 hora para nadar. Aí você coloca essa cobrança, esse objetivo muito grande, e você acaba travando. É claro que você vai achar que não é capaz, né? Porque você botou um objetivo muito grande diante da fase de treino que você está, da rotina de trabalho que você tem, da rotina diária que você tem.
Então são 3 fatores muito importantes de ter um equilíbrio aí na vida, tá? Então a comparação, evita isso. A cobrança excessiva, né? Achar que tem que nadar por um tempo, porque senão não completa a prova. E o objetivo muito grande. A gente tem que ser realista e tem que ser positivo. E o terceiro, o quarto medo é o medo de peixe, né? E eu me encaixo nesse. Então esse eu posso falar com propriedade, porque eu tenho medo de peixe até hoje, sempre tive medo de peixe, tá? Eu tenho até um tubarão tatuado no meu braço aqui, porque eu gosto de peixe, eu gosto do tubarão, eu gosto, mas eu tenho medo. E o meu medo, eu descobri que o meu medo vem principalmente do receio de tomar susto, porque tomar susto para mim não é agradável, né? Talvez é um trauma de infância. Meu pai adorava se esconder dentro de casa e dar susto em mim. E aí hoje o meu medo de peixe vem principalmente disso, porque quando eu vou mergulhar, que eu sei que tem peixe ali naquele lugar, eu mergulho e beleza, eu consigo controlar bem o medo. Mas quando eu estou nadando e eu acho que eu vou ver alguma coisa e aquilo não sai da minha cabeça, isso é muito forte. E aí eu preciso estar o tempo todo trabalhando na minha cabeça, né? Então, o medo de peixe é trauma passado, né? Algum trauma que você teve, você estava nadando e viu algum peixe quando era criança e se assustou, ou alguém colocou esse trauma em você, enfim. Pode ser um trauma passado. Pode ser excesso de televisão e informações, né? Assiste muita TV, assiste Ataque de Tubarão, assiste todas essas coisas aí e vê informações erradas, né? Semana passada mesmo veio uma informação lá no YouTube, falando, não sei se foi YouTube, mas é o WhatsApp, falando de tubarões que apareceram na Praia Grande ou São Vicente, não sei, Praia Grande acho que foi, aqui em São Paulo. Depois teve um outro vídeo no YouTube ali desmentindo tudo aquilo ali. Enfim, no fim a gente acaba não sabendo o que é verdade e o que é mentira, e essas informações elas ficam jogadas e acabam desestimulando os atletas, acabam atrapalhando o trabalho de quem trabalha com a maratona aquática, né? Então TV e informações erradas, tomem muito cuidado, né? A TV, se você vai assistir Discovery lá, por exemplo, no Discovery Channel, eu já vi National Geographic, tem os ataques de tubarão, tudo, tal, como é que vive o tubarão. Pô, é a vida do tubarão, né? Você imagina se fosse filmar a nossa vida também, ia mostrar os caras lá matando boi, matando galinha, tudo mais. Imagina, os animais iam morrer de medo também, né? Então, assim, cuidado com as informações que a gente tem na TV e nas informações em geral, porque isso pode também criar um trauma. E falta de adaptação. O medo muitas vezes vem por falta de adaptação, porque tá com medo, aí não vou fazer simulado porque eu tenho medo, não vou na represa porque eu tenho medo, e aí você cria um bloqueio, né? Um bloqueio mental de vez. Enquanto você não encara aquele ambiente, provavelmente esse medo, você não vai ter controle desse medo. Porque o medo ele existe, o medo vai estar sempre presente, o medo mantém a gente vivo, e o medo ele é controlável. Então você fazer um processo de adaptação é muito importante, tá? Então, na questão do medo, nós temos o trauma passado, TV e informação e a falta de adaptação. Então, o que é muito importante dentro desses medos? O importante, o principal de tudo, é você saber controlar esses medos. Como eu disse, os medos existem, eles vão existir, e é importante que você tenha controle desse medo, porque aí vai conseguir encarar tudo. Se você controlar, você vai encarar esse medo, você vai ter sua câimbra, você vai ter idade, você vai achar que não é capaz, você vai entrar para uma prova achando que não é capaz, você vai ter medo de peixe, os 4 medos. Só que você vai encarar e vai ver que dá para controlar e que você consegue encarar todos esses medos aí. E aí alguns erros, né? Os erros mais comuns que acontecem para tudo isso, os mais comuns de todos aqui, tá? É a cobrança excessiva, né? A cobrança excessiva, principalmente por conta da comparação. O ser humano ele tende a se comparar com outros seres humanos, né? Às vezes você vai numa festa e você vê roupa e você compara roupa. Você vê o tamanho do braço de um cara, você compara o tamanho do braço. Você vê a bicicleta, você vê o traje que a pessoa usa, você acha que, putz, ferrou. O cara tem uma bicicleta X, o cara tem um traje Y. E na verdade é o coração que manda, é o coração e a cabeça que mandam, né? Então, muito cuidado com a cobrança.
informações erradas, que isso tem de monte, né? Porque informação, a gente tem muita informação hoje em dia, Instagram, Facebook, para tudo que é canto, a gente tem informações. Só que tem informações que são informações erradas. E essas informações detonam nossa cabeça. Só aumenta o nosso medo. Então, assim, se você tem medo de peixe, cuidado para não ficar procurando coisas sobre ataque de peixe. Porque você vai ver um monte de coisa que não gostaria e só vai aumentar o seu medo, né? É que nem quando passa na estrada e tem um acidente de carro, né? Fica trânsito por quê? Não é porque está parado, é porque tem um monte de gente que passa lento para ver aquela desgraça, né? Aí vê a desgraça e fala, nossa, que horror, né? Puta, não devia ter visto. E depois no dia seguinte passa e vê de novo, né? O ser humano tende a querer ver desgraça, né? Então, assim, evita, porque isso é um trauma que vai deixar de fazer você completar a sua maratona, que é um prazer na sua vida. Objetivos fora da realidade, né, que eu falei. Se você não tem uma rotina de treino para nadar 24 quilômetros, mas tem uma rotina de treino para nadar 5, então esse deve ser seu objetivo, né? Então, cuidado com os objetivos. E falta de condicionamento e adaptação. A cãibra. A cãibra é falta de condicionamento, é falta de adaptação na flutuação, é falta de uma alimentação regrada, saudável, é falta de algum tipo de controle alimentar que você precisa de um nutricionista ou de um médico do esporte ali para avaliar os exames. Enfim, esses são os principais, tá? E como é que você vai contornar tudo isso? Primeiro, você tem todos os dias da sua vida para mentalizar e treinar isso. Então, todos os dias que você estiver treinando, você pode imaginar que tem peixe ali, você pode imaginar que tem que vai te dar cãibra, você pode imaginar que você está ficando mais velho, você pode imaginar que você não é capaz. Tudo isso você pode imaginar num treino. Para isso que serve o treino. O treino é fisiológico e ele é mental. O tempo todo o treino é condicionamento físico e mental. Lembra sempre disso. Toda vez que eu estou treinando, toda vez que eu oriento os atletas, o tempo todo, né, ao invés de falar só de correções, quem treina comigo sabe, eu estou o tempo todo passando informações. Ó, agora a 2 trabalha com força, mantém a abraçada grande, mantém o ritmo de perna normal. Agora é a 3, a hora que cansar, acelera o ritmo de braçada. Então passa informações, né, para você, para o seu cérebro, né? Treina isso, mentaliza esses medos, que quando você chegar na hora da sua prova, do seu simulado, pode ter certeza que você vai estar mais preparado para controlar tudo isso, né? Simular, então participar de simulados e treinar, né? Treinar realmente a sua mente durante os seus treinos. Pô, vou fazer ritmo de largada. Pô, toda largada eu tenho cãibra. O que você está fazendo para ter cãibra? Faz no treino. Faz a mesma coisa que você faz na prova e tenha cãibra no treino. Para você saber o que você fez de errado. Porra, deu cãibra porque eu tô nadando com a perna dura. Então eu preciso relaxar mais a perna, beleza. Pô, deu cãibra porque todo dia que eu vou treinar, eu corro antes. Então já tá fadigado, deu cãibra. Puta, deu cãibra porque eu sinto que eu tenho pouca flexibilidade. Vou melhorar a flexibilidade, né? Então, assim, todos esses medos, eles estão presentes no dia a dia. Então, são medos que devem ser treinados diariamente. Então, visualização é uma coisa fundamental. A visualização durante os treinos, a visualização antes da prova e a visualização durante a prova. A gente sempre fala da visualização antes da prova, mas durante a prova também, porque maratona aquática é uma coisa longa, né? A gente vai ficar minutos ali nadando, horas talvez nadando. Então, a mentalização é o tempo todo. E a mentalização, o que é importante? A mentalização você precisa pensar no que é positivo, mas principalmente naquilo que é negativo. Porque é a natureza que vai ditar a condição ali na hora. Então, lembra de mentalizar tudo isso. Mentalizar o que é ruim, não é que você está mentalizando coisa negativa, não. Não vai mentalizar que você está nadando mal, que você vai nadar mal, não. Mentaliza as condições ruins que você pode pegar. Pô, eu estou preparado, estou condicionado, se eu pegar essa piscina assim, o mar vai estar maravilha. Agora, e se eu pegar ondulado? Pô, se eu pegar ondulado, eu vou nadar com a braçada um pouco mais alta. Estou condicionado. Se eu pegar uma corrente contra, eu vou aumentar a frequência de braçada. Estou condicionado. Pô, se eu pegar uma água fria,
eu tô com uma reserva de gordura boa e eu treinei em água fria, então estou preparado. Se eu pegar água muito quente, eu vou conseguir controlar meu ritmo de nado. Estou preparado. Então, pensar nas coisas ruins não é pensar ruim, não é pensar coisa negativa, não é pensar negativo. É pensar nas condições que a natureza oferece, que são condições não favoráveis. Então, isso é muito importante. Eu tenho 2 exemplos de atletas que fizeram o curso do Fábrica de Nadadores nessa turma passada, tá? Inclusive um deles está aí. Um que não nadava, que era o Luiz. O Luiz ele não nadava muito pouco ali, e ele conseguiu se condicionar. Ele tem mais de 45, 40 anos de idade. Ele conseguiu se condicionar, fez uma prova de 800 metros, fez prova de 1 quilômetro e está super feliz. É um cara que começou, em 12 semanas ele conseguiu completar a maratona aquática dele. Em 12 semanas de treino, hein? Um cara que treina sozinho, na piscina de casa, e que tem muita disciplina. Ele mandava pergunta, ele questionava, ele mandava vídeo. Olha aí, ó, Luiz Carlos, ele acabou de responder, ó, 51 anos, 51 anos. Em 12 semanas ele fez a maratona aquática dele. E essa é a filha dele na foto que ele está abraçando. Foi a primeira coisa que ele fez. Por quê? Porque ele nada para ser um exemplo para a filha. Né? Então foi muito bonita essa história. É um cara que você vê, 51 anos, nadou em 12 semanas, completou a maratona aquática dele. E tem um outro, que é o Jefferson, né? Acho que ele não está na live. E o Jefferson, ele é um cara que até ele falou pra gente, né? Ele falou assim, quando eu me inscrevi, eu falei, eu vou tirar dinheiro desse cara, porque no curso eu passo 12 semanas de treino, né? Depois, caso a pessoa não consiga atingir o objetivo, são mais 12 semanas, e caso a pessoa não atinja o objetivo, eu devolvo R$500 no curso, né? Quem compra o curso online. E ele falou, cara, vou tirar dinheiro desse cara, porque ele não vai fazer eu nadar. Ele já tinha feito uma prova, 2 provas de desistido antes da primeira boia. Ele completou as provas que ele fez, e ele, essa semana toda, ele está nadando no mar, em Camboriú, onde falaram que está cheio de tubarão. Ele está nadando no mar. Ontem até fez um postzinho com um tubarãozinho, né, de desenho, e está nadando no mar, sozinho, né? Claro, com toda a segurança, mas está nadando. Então, pessoal, onde eu quero chegar? Que é possível, né? O lema que eu uso, somos todos capazes, não é da boca para fora. Se uma pessoa já fez, outras pessoas podem fazer. Se tem objetivo, se tem disciplina, se tem planejamento, se tem vontade, se tem paixão, se tem uma continuidade, né? Se tem constância, vai conseguir atingir o objetivo. Esses 2 caras atingiram o objetivo. Eu fiquei feliz demais, fora outros que melhoraram mais de 2 minutos no teste de 1000, em 12 semanas, enfim. E não estou me gabando do meu trabalho, não. Eu estou querendo dizer que a persistência deles, que a disciplina deles, a vontade deles, fez eles atingirem. Então, não é o medo, não é a idade, não é a cãibra, não é o não ser capaz, não é o medo de peixe que vai te impedir de fazer a sua prova. Né? Ele acabou de colocar aqui, ó, Luiz, ó. Orientação, ajudaram além da natação, somos todos capazes. Beleza? Então, o que vai ajudar você? Treino, todos os dias, mentalizar isso, treinar fisicamente e mentalmente, simulados, né? Caso você tenha dificuldade de fazer esse trabalho mental, procure um profissional que faça esse tipo de trabalho, né? Às vezes é psicólogo, às vezes é um coach mental, né? Na live passada tem de que minha esposa, ela faz o trabalho de coach mental da Neuroesporte com atletas, né? E curta o antes, o durante e o depois da sua prova. Curta, sempre. Isso é o mais importante. Se você curtir, todo esse medo ele vai se apagar. Aí não é nem controlar. Quando você está curtindo, realmente o medo acaba. Parece que tudo aquilo ali é só coisa boa. Né? Então curta o antes, o durante e o depois daquilo que você faz. Beleza? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas dúvidas. Eu tenho 3 dúvidas aqui. Ó, Milton, o homem é perigoso. O homem é perigoso raio, você estando dentro d'água, tanto rio ou piscina? Sim, né? Raio é sempre perigoso, em contato com a água, não vale a pena o risco, né? Tem gente que conta
até 10, ver o brilho conta até 10. É uma situação real, mas se puder evitar, melhor. Né? Não é um treino que vai acabar com o seu planejamento. Eu acho que passei por todos esses, porém o pior foi quando formou chuva. E realmente, né? Tem chuvas aí que formam que são terríveis. O quinto medo é da vontade de fazer cocô no meio da prova. O Pércio colocou. Pra mim não é medo, viu? Vocês já sabem. Pra mim isso não é um medo, porque se eu tenho vontade de fazer xixi, eu faço. Tenho vontade de fazer cocô, eu faço. Porque é fisiológico. Se não faz, você tá com o corpo intoxicado, né? É engraçado, eu sei que é esquisito, é engraçado, mas quando você tá ali naquele meio, né? Quando você tá no meio ali, é isso, precisa, né? Não chego a ter medo de treinar no mar sozinho, mas tenho receio, mas venho trabalhando melhor ultimamente. Legal. Eu vi uma outra pergunta aqui pra cima. Além de animais marinhos, meu medo é entrar em pânico em algum momento e perder o controle emocional. Então, esse medo de perder o controle emocional, de entrar em pânico, ele é treinável. Todos os dias mentaliza isso. Bom, se eu entrar em pânico, quais as ferramentas? O que eu posso fazer para amenizar isso, né? Então isso é muito importante. Beleza? Grande abraço, bom descanso para todo mundo.